Tudo bem, meus queridos? Vou abrir esse vídeo sabadão, dia 17/10/2020, como um sinal de protesto, porque eu vi uma nota aqui no jornal e eu não gostei nada disso. Para mim é totalmente contra o que eu luto, totalmente contra com as minhas crenças, com as minhas convicções. Tá aqui no site do Jornal do Terra, escrito assim: Dória, vacinação contra a Covid-19 será obrigatória em São Paulo. Isso está escrito no jornal, tá? O governador disse que a única exceção será pessoas com atestado médico contraindicando a imunização. Ou seja, se você não tiver nenhum amigo que é médico seu, você vai se lascar. É mais ou menos isso, certo? O governador de São Paulo, João, nem quero falar o resto do nome, afirmou nesta sexta-feira, dia 16, que a vacinação contra o vírus no estado será obrigatório. A afirmação vai de encontro com a declaração anteriores do governo federal de que não obrigaria os brasileiros a serem imunizados. Já garanti que aqui os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados e a vacinação será obrigatória, exceto se o cidadão tiver uma orientação médica e um atestado médico que não pode tomar a vacina. E adotaremos as medidas legais se houver alguma contrariedade nesse sentido. Adotaremos as medidas legais? Então a legislação obriga? É assim que funciona? Mesmo contra a minha crença? Minha crença é o universalismo que me prega a liberdade. Eu tomo se eu quiser, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Ah, então esse o corpo é meu serve para aborto, mas não serve para essa questão de vacina? Entendi. Não sei se vocês estão entendendo as ilógicas que aparecem no meio nosso e nós temos que analisar e utilizar das nossas crenças para se defender. Ele indicou ainda que não há sentido em vacinar apenas uma parte da população. Não é possível imaginar, e eu aprendi isso com os médicos. Quais médicos? Os seus ou os do povo? Temos aqui, 3 aqui ao nosso lado, uma pandemia. Alguns não vão vacinar e não, sei lá o que falar. Enquanto tivermos pessoas não vacinadas em larga escala, continuaremos tendo a presença do vírus. A contaminação, tal, e continua ele, em coletivo e tralá. A data final para a decisão é no dia 21 desse mês. Não faltam mais informações, não faltam mais dados, não faltam mais elementos para que o Ministério da Saúde possa decidir e a Anvisa tomar a sua decisão, dados os resultados dessa terceira e última fase de testagem. O governador afirmou que vai respeitar o prazo exigido pela Anvisa de 60 anos para liberar a autorização. Confiamos na Anvisa, na sua isenção, na sua capacidade técnica, como tem sido até aqui, e temos certeza que isso não vai mudar. O governador espera que os imunizantes sejam compartilhados com todos os outros estados brasileiros. Vamos lá, primeira situação. Qual é o desespero, meu querido, em querer comprar essa coisa lá da China? Qual que é o problema? Qual que é o desespero? Tem alguma coisa assim que a gente não está sabendo? Por que está querendo tanto comprar coisa lá? É uma forma legal, entre aspas, de repatriar e mandar e fechar o acordo para as coisas futuras que estão para acontecer e se proteger as asas do dragão vermelho? Pois é, né? Engraçado isso. Eu não tô gostando nada disso daí. Eu tava até comentando com os amigos, falei assim, olha, será que é por isso que eu estou saindo como candidato e para poder subir no palanque e pregar o foguete? Porque eu, sendo político, eu não posso ser preso. Agora, se eu não for, tô ferrado, não posso falar, porque se eu falar, cadeia, se eu falar, as pessoas não vão ter representação. E aí? Os que estão lá se venderam e vão aprovar tudo que ele quer? O que o senhor quer? Aprova aumento de imposto. Ah, tá bom. E foi o que aconteceu, viu? O Legislativo no estado de São Paulo aprovou aumento de imposto. Agora tem isso daí. O Legislativo não vai aprovar isso também? E olha que estamos bem em cima da eleição, hein? E mesmo assim aprovou. Incrível, não? Esse homem tem uma força, não? Qual que será que é a força dele, não? Estranho, é perigoso, né? É muito perigoso. Então nós temos que tomar muito cuidado e nós temos que nos precaver.
Quais são as precauções que nós temos que ter? O nosso direito de liberdade. Isso é o fundamental, é liberdade. Quem tem que escolher se quer ou não quer é cada um. Se você quer, muito bem, vai lá, é um direito seu. Se você não quer, também tem que ser um direito daquele que não quer. Ah, mas aí afeta a sociedade, afeta como? Em que sentido? Por quê? Qual é a lógica? Sem testes em grávidas, sem testes para saber como é que é, sendo que todos os especialistas, não médicos, porque médico não faz as vacinas. Quem faz a vacina são cientistas. E esses dizem, precisamos de 4 anos para fazer os testes. De 4 a 5 anos. Isso é geral. Primeiro se faz testes, verifica se dá alguma anomalia, se tem problemas com os nascimentos, se isso daí pode fazer alguma outra coisa X, Y, Z e assim por diante. Forçar, obrigar o ser humano a tal não dá. Se não tiveram capacidade de educar, de explicar, de ensinar, de falar o que é, o que deixa de ser, por que eu teria que executar X, Y e Z? Qual é a lógica disso? Então são várias situações complicadas que estão aparecendo no planeta. E você quer saber mais uma outra? A gente vai voltar nisso. Saiu hoje no jornal, que aconteceu essa madrugada lá e aconteceu aqui, tá? Então tá aqui, jornal de hoje. Teve um professor lá na França que pegou e parece que mostrou algumas coisas do Maomé. Eu não sei se foi do Maomé, se foi de Alá, quem que foi? Foi o profeta Maomé. Fizeram algumas caricaturas do profeta Maomé. Ato considerado blasfemo pelos muçulmanos. Isso é um fato. Para que fazer isso dentro de uma sala de aula? Que falta de respeito é isso com as crenças das pessoas? Eu tenho a minha crença universalista. Ou a outra pessoa tem a crença dela que é católica, a outra tem a crença dela que é evangélica, a outra tem a crença dela que é espírita. E a outra tem a crença que é umbandista, e esse candomblendista e assim por diante. Eu posso fazer análises, eu posso fazer estudos, como eu faço na minha igreja virtual, chamada YouTube, que faço minha igreja, é igreja. É uma igreja. Ali eu pego e faço as aulas explicando como são as possibilidades e não as verdades absolutas. Então, dentro dessas situações, e você sabe o que aconteceu com o gajo? Tá aqui escrito na nota aqui, a CNN Internacional, no jornal, ó. Macron diz que agirá contra o terrorismo após o professor ser decapitado na França. A coisa é séria. A coisa é séria. Os movimentos planetários estão intensos. Aonde que eu quero chegar? Vamos lá. Olha só as situações. Hoje, nesse sábado, o partido falou assim, vamos todo mundo fazer uma caminhada no centro da cidade. E eu peguei e comecei a pensar e refletir. Falei, caminhada por quê? Não, porque nós temos que fazer o corpo a corpo com os eleitores. Poxa, bacana. Muito lindo. Em outras épocas, nas épocas modernas, não. Na época moderna, um candidato não vai votar em mim. Nos dias de hoje, um candidato não vai votar em mim só se eu viu eu uma vez na minha vida. Esse negócio de pegar papelzinho no chão e sair e votar na pessoa, eu acho que isso aí já deixou de passar. Pode acontecer um ou outro em algum lugar menos evoluído. Mas eu acho que pela consciência que as pessoas estão tendo um pouquinho mais, não vão fazer mais isso. Segundo ponto, eu vou fazer uma caminhada em um centro da cidade, em um retorno de uma segunda onda possível. Claro que os números ainda mostram que estão caindo as infecções aqui, né, em relação a internações. Mas quer dizer que eu vou cutucar a onça com vara curta, que é o jocoso forma que se fala na sociedade. Eu vou cutucar uma onça com vara curta? Por que eu vou ficar saindo de casa se eu posso ficar em casa? Para que eu vou ficar fazendo gandaia se eu posso evitar a gandaia? Para que eu vou
cutucar uma onça com vara curta indo para um centro da cidade, cumprimentando uma pessoa para outra, ou seja, eu me transformando em um propagador. Qual é a lógica disso? Eu juro para vocês que eu não consigo entender. Quando eu vi, eu fiquei quieto, porque se eu abrir a boca e falar, você não sabe, você está sendo contra a gente, você, mas eu não engulo, pode ser do meu partido, pode ser de onde for. Eu tenho o meu modo de pensar, para mim não interessa. Se o partido for penalizar, o problema é dele, não é meu. Inclusive eu já falei, mandei um áudio ontem pro partido, falei, olha, vocês estavam falando que até mandar coisa, mas se não for obrigatório, eu não sei como é que tá a lei, né, porque parei agora, tem umas verbas que são obrigatórias. Se não for obrigatório, por favor, pode reverter o dinheiro para a campanha do prefeito, porque eu não quero um centavo. Eu não quero. Já me deram o cartãozinho de visita, tá ótimo. Já me deram um adesivinho, já tá ótimo. E olha que eu nem pedi, simplesmente fizeram. Agora que fez, tem que usar, né? Tá lá, vou jogar tudo no lixo? Não pode, né? Totalmente contra isso, né? Então, se tem, vamos utilizar. Então, o universo cedeu, vamos utilizar. Mas eu não vou ficar fomentando, eu não quero isso. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o tipo de político que vai ser a mesma coisa. Só que por outro lado tem um porém. Se você gosta de mim e você falou que vai votar em mim, se você gosta de mim e você quer me ajudar, você tem que me ajudar. Porque vocês acham que o voto vai sair do nada? Sai uma borboleta, vem o Espírito Santo e vai falar que vai votar. Não. Não, eu vou votar no senhor, professor. Pode deixar que eu vou votar. Tudo bem, você. Mas mãe, pai, filho, tio, tia, primo, não. Todo mundo tem que pegar e sair pedindo. As pessoas têm que ser como se fossem mini vereadores. Porque se não fizerem isso, não vamos conseguir ter representatividade. Se não for feito isso, nós não vamos conseguir representar. Se as pessoas querem que a luz chegue lá, elas têm que se esforçar para a luz chegar lá. Tem pessoas do meu grupo, que eu criei um grupozito, de pessoas que eu conheço há muito tempo. As pessoas falam assim, eu vou te ajudar. E não fala para ninguém. Eu não vejo uma postagem no Facebook da pessoa. Eu não vejo uma postagem no Instagram da pessoa. Não, porque pode me queimar o filme. Posso te queimar o filme. Então quer dizer que eu posso queimar o seu filme. Engraçado, né? Interessante, não? Eu só observo. E depois essas mesmas pessoas pegam, falam, refletem, dizem que estão do meu lado. E se bobear, ainda vai bater na minha porta e vai falar assim, você ganhou, me arruma um emprego aí, cara, eu te ajudei pra caramba. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas não vai, isso eu não vou aceitar. Mesmo porque todas as vagas que eu for precisar e vou criar, eu vou lançar aqui na internet. Eu preciso de um profissional de tal setor. Eu preciso de um profissional de tal setor. Por favor, enviar seu currículo no e-mail e tal. Eu não vou ficar pegando amiguinhos. Eu quero profissionais igual uma empresa. Eu vou entrar lá, vou ver como se fosse uma empresa. Se eu tivesse uma empresa, eu ia contratar quem para ser minha secretária? Se eu tivesse uma empresa, eu ia contratar quem para ser o meu administrador? Se eu contratasse uma empresa, eu ia contratar quem para ser meu motorista? Se eu contratasse uma empresa, eu ia contratar um motorista que faz serviço de motorista. Eu ia contratar uma secretária que tem experiência com secretariado. Eu ia etc, etc, etc. Eu não posso e não vou tratar isso como se fosse um antro de amiguinhos. Se eu fizer isso, eu estou indo totalmente contra com o que me fiz. Mas eu vou dar preferência com os meus alunos, é óbvio. Porque pensa igual eu, sabe como é que eu trabalho, sabe como é que eu me vejo todo dia nos vídeos. É óbvio. Agora, as pessoas que dizem uma coisa e faz outra, essas não têm condição. Agora, fala uma coisa pra mim. E aí, vai ser obrigatório? Tudo bem. Vamos lá. Aí ele pega e joga um decreto, o governador joga um decreto e fala assim, olha, agora não pode estudar, nenhuma escola pode aceitar um aluno se não tiver vacina. E aí?
E a escola vai obrigar eu? E aí eu vou ficar apertado na quina de sinuca, e aí? Como é que vai ser isso? E vai tomar as medidas possíveis? Que medidas legais? Qual que é a medida legal? É tirar minha liberdade? O que eu tô vendo é o ceifamento da minha liberdade. É liberdade, gente. Sabe? Cada um tem que fazer o que crê. Mas eu não tô assustado nem desesperado. Você sabe por quê? Porque eu li na Bíblia que os filhos de Deus seriam perseguidos por causa do chip da besta. E eu descobri que dentro dessa modernização da aplicação da proteção, né, dessa proteção, vai um micro-robô. Vai alterações de célula. Cada um é de um jeito. Existem várias versões. Nem sei qual que é a versão dessa da chinesa aí. Mas tem um monte. Quando eu descobri que tinha uma versão que tinha um micro nanorobô, chama nanorobô, fica dentro do negócio e a pessoa aplica um nanorobô. Quando eu descobri que tinha um nanorobô, eu falei, cara, isso é o tal do chip. Iam ser perseguidos se não tivessem. Pô, só pode ser, não é possível. Eu estava lendo um rabino falar, vendo uns vídeos, porque o plano espiritual pediu para eu voltar a estudar algumas coisas, e eu estou voltando a estudar as coisas, e está me vindo só coisas do Apocalipse. E quando eu vejo, porque o plano espiritual quando me falou, eu fico emocionado. Por quê? O plano espiritual quando me mostrou, eles não me mostraram umas cenas bonitas. Eles mostraram cenas feias. Então, gente, eu vou falar mais uma vez para vocês. Nós temos que nos proteger. Eu posso ficar na linha de frente para vocês, mas eu preciso de suporte. Vocês falam assim, professor, a gente precisa de ajuda, nós vamos precisar de proteção. Eu vou ficar na linha de frente, mas eu preciso de ajuda, eu preciso entrar. Porque eu entrando, se amanhã eu for preso igual Mandela, não tem problema, eu fico preso, gente, não tem problema. Mas sendo preso como um representante é diferente de ser preso sem ser representante. O que nós não podemos é pegar com que um ser humano chegue e fala, eu estou dando ordem e todo mundo vai ter que tomar. Não pode, gente. Isso é totalmente contra as leis espirituais, totalmente contra as leis do planeta. Nós não podemos isso. Por isso que eu volto a pedir ajuda de vocês. Vocês têm que serem como se fossem micro-candidatos. Mas, professor, eu sou de outra cidade, não interessa. Pega minhas postagens, sai postando pra frente, replica, compartilha pra cá, compartilha pra lá, joga em grupos, pede pros grupos, fala, olha, nós precisamos levantar as forças porque o negócio tá feio, porque... E vai passando. Eu preciso que você ajude a pessoa. Eu quero que se você me ajuda, você gosta de mim, então você vai ajudar. Eu quero pedir uma caridade para você, ajuda essa pessoa a entrar. Eu vou pedir uma caridade para você, eu vou pedir uma pessoa para entrar. O que eu posso prometer para vocês é que vocês vão ter um filho de Deus, uma pessoa que ama Pai lá. Uma pessoa que sabe da veracidade da Bíblia, uma pessoa que tem as pessoas como irmãos. Então eu estou pedindo a ajuda de vocês, porque se vocês vissem as cenas que eu vi, espiritualmente falando, não é nada bonito. Infelizmente eu não posso gravar todas as cenas que eu queria ver, que eu vi no canal principal ou aqui, porque tem restrições. Não posso falar o que eu vejo, não posso falar o que eu quero. Infelizmente é isso. Mais uma vez eu vou pedir imensamente. O meu número para vereador na cidade de Campinas é 55156. 55156.
a coisa não está bonita, gente. Se eu ganhar, eu não vou ganhar. Eu não vou estar, olha, eu vou assumir um rabo de foguete. Mas por amor aos meus irmãos, assim eu farei. Pois assim acredito ser a minha missão. Mas, como tudo depende do livre-arbítrio, depende de vocês quererem de fato que eu entre. Falar que vai ajudar e fazer de fato são coisas totalmente distintas. Ajude de fato. Tire a bunda do sofá e faça o movimento. Eu estou fazendo o meu. Se não quiserem, não tem problema. Continuo fazendo as minhas aulas. Se quiserem, vou continuar fazendo as minhas aulas, mais essa parte de defensoria dos irmãos. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe do fundo do coração. Que a graça divina, que o manto sagrado nos cubra, nos proteja e nos torne invisíveis para o mal. Que assim seja. Jamais a verdade absoluta. Namastê.